Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, eu começo a minha fala com uma citação de um livro. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Meus amigos, eu nasci para ver José Dirceu subir num carro de som e gritar que era contra a PEC da bandidagem. O José Dirceu, acusado por corrupção, no caso do Mensalão, no caso do Petrolão. O que é isso? Meus amigos, é no mínimo coerência. O que está acontecendo aqui? Nós tivemos diversos políticos, eu vou lembrar aqui, tem colega que esqueceu. Antônio Palocci, qual era o partido dele? PT. Luiz Inácio Lula da Silva, qual é o partido dele? PT. José Genuíno, qual é o partido dele? PT. Delúbio Soares, Marcos Valério, entre tantos outros. Então quer dizer que antigamente não existia corrupção. A partir de agora vai ter. Então quer dizer que o Petrolão não existiu, o Mensalão não existiu, roubo do INSS não existiu, roubo do Postales, do Correios não existiu. Então quer dizer que a Lava Jato, quando ela conseguiu de volta 4,2 bilhões de reais em delação premiada dos ladrões do nosso dinheiro, não existiu, nada existiu. Nós estamos vivendo uma fábula, e essa fábula é Brasil. É isso. É um livro, é um conto de fadas. Eu vejo colegas vindo aqui defender a bandidagem, essa PEC da bandidagem. Nada mais é do que o quê? Está escrito na Constituição, no seu artigo 53, os deputados e senadores, eles podem falar na tribuna, eles têm liberdade de fala. Está escrito. E por que faz essa PEC novamente? Porque hoje no Brasil, nós temos uma coisa, para aqueles que gostam de história, vereadora Rose, a senhora é formada em história, a senhora lembra do voto de Cabresto? Eu lembro, eu estudei isso. Só que eu estudei no livro correto de história, não sei qual livro que a senhora leu. Boris Fausto, inclusive, eu aconselho, um excelente escritor de história do Brasil. E lá eu li a respeito do voto de Cabresto. E ele falava o seguinte, naquela época, que as pessoas votavam naquilo que os coronéis mandavam. E quem são os coronéis hoje que mandam o voto dos parlamentares? Eu vejo aquele parlamentar que fala o seguinte, eu vou votar a favor da anistia. No outro dia, abre-se um inquérito contra aquele parlamentar. Abre-se um inquérito contra o pai do parlamentar, que também é político, que é o prefeito de uma cidade. Isso eu estou falando de um livro, tá? Um livro que eu li, uma fábula chamada Brasil. É um livro que eu acabei de escrever, eu estou escrevendo ele aqui ao vivo. Não existe. Tudo que eu estou falando aqui nunca existiu. Isso é uma fábula, para deixar bem claro. Os fatos se confundem com a realidade, mas não são a realidade do Brasil. Nunca foram. E aí eu vejo colegas aqui vim defender. Nós somos contra corruptos. O partido mais corrupto da história desse Brasil. A extrema esquerda é uma antítese ambulante. A extrema esquerda, ela fala uma coisa e prega a outra no mesmo exato momento. No exato momento. Ela fala que te defende com uma aqui, ó. Ela fala que te defende. A extrema esquerda, o que ela está fazendo? No final de semana, nós vemos aqui caras falar que nós somos contra a anistia. O cara foi anistiado. O cara foi anistiado e fala que é contra a anistia. O cara defendia terrorista, que assassinaram soldados, sequestraram embaixadores. E são contra a anistia. Os caras foram anistiados. O que é isso? Onde nós estamos? Mas claro que isso é uma fábula chamada Brasil. E aí, meus amigos, a PEC da bandidagem, como eles intitulam, nada mais é do que eu quero ter o meu mandato, eu quero defender tanto aqueles que votaram em mim quanto que não votaram. Eu tenho que ter liberdade para votar, ou senão a gente para tudo, não precisa mais votar. Se o Congresso Nacional não consegue tomar uma decisão, que tiveram votos da população, votos do povo, se não consegue tomar uma decisão, quem que toma a decisão nesse país, pelo amor de Deus? É um grito de socorro contra as impunidades que acontecem no Brasil.
contra tudo isso que já aconteceu e ocorre ainda. Nós precisamos de um grito de socorro. E essa PEC é para tentar livrar. Isso começou quando um deputado federal, para concluir, senhor presidente, tudo isso começou quando o deputado federal Daniel Silveira foi preso por crime de opinião. Então essa PEC visa defender os parlamentares por crime de opinião. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador